bom dia para você também de todo o Brasil. Agora é hora de você ficar bem informado aqui pela TV Canção Nova. E já temos imagens ao vivo aqui de São Paulo. Hoje, sexta-feira, mais um dia quente, com termômetros podendo chegar aos 32 graus. Há previsão de pancadas de chuva à tarde aqui em São Paulo. Entre os destaques do Canção Nova Notícias dessa manhã estão o anúncio do Butantan sobre o desenvolvimento de uma vacina brasileira contra a Covid-19. A Butanvac tem tecnologia similar à vacina da gripe e pode ter dose única. O governo federal lança um projeto Brasil Fraterno, com o objetivo de doar alimentos para pessoas em situação de risco alimentar. E as orientações para viver bem as celebrações da Semana Santa. Saímos para o intervalo com imagens de Brasília. No Distrito Federal, dia de sol com poucas nuvens e sem chuva. Termômetros entre os 18 e 30 graus. O Butantan anunciou hoje a fabricação de uma vacina 100% brasileira, que deve começar os testes em abril. Hoje também começam as vacinações para idosos acima de 69 anos. A repórter Aline Mécio está em um local de vacinação e traz mais detalhes. Bom dia, Aline. Bom dia, Adelita, e a todos que acompanham o Canção Nova Notícias. Hoje a ciência brasileira acordou com uma notícia muito boa, né? A produção da Butanvac, a primeira vacina 100% brasileira que não dependerá de insumos internacionais para ser fabricada, né? O anúncio foi feito pelo governador de São Paulo, João Dória, na manhã dessa sexta-feira, e a intenção é que a Butanvac já comece os seus testes agora em abril para possivelmente ser aplicada em julho, né? Ela tem a mesma tecnologia que a vacina da gripe. Inclusive, o governador anunciou que depois de distribuir para o Brasil, a Butanvac também pode ser importada para os países de baixa renda. E hoje também começa a vacinação de pessoas de idosos com 71 a 69 anos. A gente está aqui num posto de vacinação, no Santuário de São Judas Tadeu, né, na região do Jabaquara, em São Paulo. A movimentação é intensa e a gente lembra que hoje também começam os feriados na capital paulista, né, antecipados. Vai de hoje até o dia 4 de abril. E a gente lembra que esses feriados acontecem para as pessoas ficarem em casa, porque o comércio continua com restrição e os pontos turísticos também. Voltamos aos estúdios. O orçamento da União foi aprovado, finalmente. A pandemia atrasou a análise que chegou ao Congresso em agosto do ano passado. O ministro da Economia avalia a possibilidade do auxílio emergencial voltar a ser de R$ 600. Para explicar este e outros assuntos, a gente vai lá para Brasília conversar com o Otávio. Bom dia, Otávio. Bom dia, Adelita. Bom dia a todos que nos assistem. Então, exatamente isso. O Congresso Nacional, depois de muito tempo parado por conta da pandemia, não conseguiu analisar, então, o orçamento para este ano de 2021, mas, finalmente, os deputados e senadores, já que é uma sessão conjunta, conseguiram, então, aprovar esse orçamento e está previsto um déficit aí de quase 250 bilhões de reais. Então, o orçamento agora está aprovado e as bases de gasto do governo podem ser mais bem definidas. Falando também de economia, o ministro da Economia, Paulo Guedes, participou de sessão no Senado Federal e nessa sessão alguns senadores questionaram o ministro se não seria possível a volta do auxílio emergencial com o valor de R$ 600. Paulo Guedes não descartou essa possibilidade, mas colocou metas para que esse valor seja de novo alcançado, né? Ele disse que precisa achar espaço no orçamento, precisa também aí uma responsabilidade fiscal. Disse até que a venda de empresas públicas poderiam ser uma saída para que essa renda básica seja elevada aí, passe dos R$ 200, R$ 250 oferecidos pelo governo nessa segunda rodada do auxílio emergencial, podendo chegar aos 600 que foram pagos aí na primeira parcela, na primeira rodada do auxílio emergencial aí no ano passado. Outra novidade que o Diário Oficial da União traz hoje é a criação do Comitê de Crise para o enfrentamento aí da pandemia, aquele comitê que vai contar com órgãos de todas as esferas do Brasil, estadual, municipal e também federal, e já tem até a primeira reunião agendada para hoje.
Otávio, o governo federal também está lançando um programa contra a fome, né? Inclusive já tem algumas ações para acontecerem, né? Exatamente, o programa foi lançado aí, ele é um braço do Pátria Voluntária, né, que é um programa liderado aí pela primeira-dama, Michele Bolsonaro. Então, a primeira ação acontece hoje, milhares de alimentos estão sendo enviados para Aparecida do Norte, então esses alimentos chegam lá na manhã de hoje e é aí um braço do Pátria Voluntária coordenado pelo Ministério da Cidadania, e a primeira ação é numa das cidades mais impactadas aí pela pandemia, em consequência do fechamento, do lockdown, que teve que ser bastante restrito naquela região. Então, a primeira entrega de alimentos acontece nessa cidade no dia de hoje. Otávio, por suas informações. E agora a gente vai para um breve intervalo e a seguir um outro projeto para tentar aliviar a fome de pessoas carentes na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. Agora você vê imagens de Salvador. Na capital baiana, o dia é de sol com previsão de chuva entre a tarde e a noite. A máxima por lá é de 31 graus. A gente vê agora um noticiário internacional. Entre os destaques, governo argentino fecha aeroportos para voos do Brasil, Chile e México. A vacinação contra a Covid está no destaque do The New York Times, que afirma: estados americanos ampliam grupos de pessoas vacináveis. Embora o número de novos casos de coronavírus tenha diminuído desde o início do ano, o país ainda registrou cerca de 55 mil casos por dia nas últimas 3 semanas. A curva de infecção nos Estados Unidos mantém seu patamar pela 3ª semana seguida, e especialistas em saúde alertam que isso pode se transformar numa nova onda, o que aumenta a urgência de esforços pela vacinação. O El País estampa: quanto custa conectar uma rota global? A proprietária do navio encalhado no Canal de Suez e sua seguradora enfrentam ações judiciais de milhões de dólares. A empresa pode ter reclamações de autoridades egípcias, dos navios que tiveram que parar seu curso e dos proprietários das mercadorias. O fechamento do canal ameaça prejudicar o comércio global por semanas. O Clarim destaca: em diário oficial, o governo argentino publicou o cancelamento de voos do Brasil, Chile e México. O governo definiu as novas restrições para evitar uma segunda onda de Covid-19. As medidas entrarão em vigor a partir deste sábado, dia 27, e têm prazo indeterminado. O Seminário Católico da Malásia teve a confirmação de uma decisão judicial de poder utilizar a palavra Alá para se referir a Deus. Quem conta pra gente é o nosso correspondente em Macau, José Miguel Encarnação. Bom dia, Brasil. O The Herald, o Semanário Católico da Malásia, que funciona sob a jurisdição da Arquidiocese Metropolitana de Kuala Lumpur, ganhou o último recurso que tinha provido em última instância no Supremo Tribunal da Malásia para que possa utilizar a palavra Allah quando se refere a Deus. O The Herald é um jornal já com muitos anos de existência, que é publicado em Bahasa Malaio, a língua autóctone, digamos assim, da Malásia, também em inglês, chinês e tamil. Acontece que a tradução de Deus para Bahasa Malaio e também, de certa forma, para tamil é Allah. E a comunidade muçulmana, os líderes muçulmanos da Malásia, e a Malásia é um país maioritariamente muçulmano, tinham entreposto uma ação contra o The Herald para que este não pudesse usar a palavra Allah. Acontece que o The Herald há muitos anos que tem vindo a lutar em tribunal, umas vezes ganhando as causas, outras vezes perdendo as causas, mas finalmente o Tribunal de Última Instância, o Supremo Tribunal da Malásia, deu razão ao The Herald que a partir de agora pode usar a expressão Allah quando quiser referir-se a Deus. O The Herald, do Semanário Católico de Kuala Lumpur, tivemos o prazer de o visitar há uns anos e podemos dizer que é também uma referência do jornalismo católico nesta zona do globo, mais precisamente no Sudeste Asiático. De Macau, José Miguel Encarnação para o Canção Nova Notícias.
Sexta-feira com alerta de temporais para o sul, norte e nordeste do Brasil. Veja agora a previsão do tempo. Chove no sul do Rio Grande do Sul. No norte do Paraná, tempo seco. No sábado, a previsão se repete. Domingo tem chuva na maior parte do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Faz sol no noroeste do Paraná. No sudeste, tem chuva para o norte de São Paulo, incluindo a capital, sul de Minas e oeste do Rio de Janeiro. No sábado, a previsão é a mesma, porém chove também no interior de São Paulo. Domingo, chove no sul de Minas e do Rio e leste de São Paulo. No centro-oeste, tem chuvas isoladas no noroeste de Mato Grosso. Nas demais áreas da região, calor e predomínio de sol. No sábado, tudo igual e domingo chove em boa parte do Mato Grosso e sul do Mato Grosso do Sul. Já no norte, o sol predomina no sul do Tocantins. Chove a qualquer hora no leste do Pará. No sábado, chuva frequente em partes do Acre, Roraima, Rondônia, norte e oeste do Amazonas. Domingo, chove no Amazonas, Acre e Amapá e extremo norte do Pará. No nordeste, tem chuva para o Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte e grande parte do Piauí. Tempo seco no interior da Bahia. Sábado, chove na costa norte do Maranhão, Piauí e Ceará e no domingo, continua com tempo seco na Bahia. A seguir, na última pregação da Quaresma, Frei Raniero Cantalamessa afirma que Jesus Cristo não é uma ideia, mas uma pessoa. A gente vai agora para o intervalo com imagens do Rio de Janeiro. Na cidade maravilhosa, o dia de sol com poucas nuvens e sem previsão de chuva. A máxima por lá é de 31 graus. Com as novas restrições para combater o coronavírus, muitos católicos vão viver a Semana Santa acompanhando as cerimônias pelos meios de comunicação, como aconteceu no ano passado. Em São Paulo, de acordo com o cardeal Dom Odilo Scherer, a igreja busca colaborar com as medidas, evitando o contágio. O cardeal arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Scherer, explica que a participação das celebrações em casa precisa ser feita em verdadeiro espírito de devoção. As celebrações da Semana Santa serão feitas sem a participação do povo, presencialmente nas igrejas. Os padres celebram, fazem as cerimônias apenas com um pequeno grupo de auxiliares, de ajudantes. E aconselhamos, convidamos o povo a assistir, a participar das celebrações em suas casas. Não como se fosse um programa de televisão, uma novela, um filme. Não, participar mesmo. Participar como se estivesse na igreja. No ano passado, ainda não era obrigatório o uso de máscaras e as igrejas estavam totalmente fechadas. A diferença neste ano é que as igrejas estarão abertas fora do horário das celebrações e o sacramento da confissão pode ser vivido tomando todas as medidas de segurança, como afastamento social e o uso de máscaras. Isto mesmo se representa um grande sacrifício, e certamente e não só para o povo, é também para nós, para o bispo que não pode celebrar com o povo, para os padres que não podem celebrar com o povo, o que seria muito desejável. É para nós também um sacrifício. Nós convidamos a todos a fazer isto com aquele espírito também de quaresma, ou seja, de penitência, vivendo isso em espírito penitencial. Dom Odilo motiva cada fiel a usar dos símbolos da liturgia da Semana Santa em casa. No Domingo de Ramos, todos os católicos ponham um ramo verde na porta de sua casa, na janela do apartamento, no portão de entrada de sua casa. Põe um ramo verde, põe um ramo verde. Lembrando, é Domingo de Ramos, nós somos de Cristo. Nós participamos da Paixão de Cristo, nós participamos também da aclamação de Jesus Cristo, nosso Senhor. No domingo de Páscoa, domingo de Páscoa, tem que ficar em casa. O que faz? Põe um pedaço de pano branco na janela, na porta, no portão. É significativo, a vitória, a paz da Páscoa, é o dom pascal, a paz, o perdão, assim por diante. Na Sexta-feira Santa, não dá para ir para a igreja. As famílias têm um crucifixo.
Coloca o crucifixo em lugar de honra nas casas, na casa da família. Coloca em lugar de honra, e enquanto participa através de alguma mídia, do rádio, da TV, né? E é assim que, com a criatividade, podemos comunicar a fé em Jesus. Os fiéis nordestinos se preparam para viver da melhor forma a Semana Santa. O arcebispo da capital de Sergipe, Dom João José da Costa, também falou de como o católico deve se preparar para viver esse tempo forte na igreja. Bom dia, e nós estamos aqui com o arcebispo de Aracaju, Dom João Costa, que vai conversar com a gente. Como será, Dom João, a Semana Santa aqui para os fiéis da Arquidiocese de Aracaju, diante de tantas restrições, isolamento social, toque de recolher aqui em Sergipe? Olha, Cleverton, realmente é uma situação que nos preocupa bastante. Ainda estamos no processo de discernimento, dialogando com as autoridades civis, o nosso governador, o prefeito da cidade de Aracaju, para ver como faremos diante dessa realidade. Realmente é uma situação que nos preocupa bastante. A vida está em primeiro lugar. Claro que a gente quer ver as nossas igrejas tendo assim as programações normais e um número grande de fiéis, mas infelizmente a vida tem que ser preservada, ou felizmente a vida tem que ser preservada em primeiro lugar. Se esta realidade de aglomerações pode aumentar o número de pessoas infectadas, a gente tem que tomar as devidas providências. Então, nós estamos dialogando para que se possa fazer aquilo que seja realmente possível para que esse mal não se alastre cada vez mais. O senhor ainda vai conversar com o governador até a semana que vem? Já estamos dialogando com ele, fazendo discernimento, ele muito solícito e atencioso à nossa arquidiocese. Então, diante de tudo isso, esperamos encontrar saídas viáveis, mas seguras, para que esse mal não se alastre ainda mais. Muito obrigado. A presença aqui de Dom João Costa, justamente essa conversa com o governador é para saber se poderá abrir as igrejas ou não. E mais um gesto de solidariedade. A Arquidiocese de Belo Horizonte está com um projeto contra a fome. O objetivo é dar comida para as pessoas carentes em favelas da capital mineira. E nós vamos agora ao vivo lá conversar com a Margarida, que traz mais detalhes dessa ação tão solidária. Bom dia, Margarida. Olá, Adelita, bom dia a todos. Eu estou aqui na Vila Mariquinhas, em Belo Horizonte. Aqui é um dos pontos onde acontece o projeto Dá-lhes Vós Mesmos de Comer, da Arquidiocese, aqui da grande capital mineira. E é um desses pontos, num desses pontos aqui nessa vila, onde acontece a entrega de marmitas. As marmitas são preparadas todas as sextas-feiras por uma equipe de voluntários da Arquidiocese e distribuída à população carente que está aí sofrendo por causa dos efeitos da pandemia, a falta de emprego, o desemprego e até dificuldades financeiras. Muita gente acaba passando fome. E, às vezes, essa marmita que recebem aqui ao meio-dia é a única refeição do dia que essas pessoas recebem. Então, a Arquidiocese vem até aqui com essa equipe de voluntários que já estão desde as 7 da manhã preparando a comida, preparando as marmitas, para daqui a pouco distribuir 250 marmitas, para várias famílias, para crianças, para adultos. E isso tem acontecido não só na sexta-feira. Na sexta-feira acontece excepcionalmente aqui na Vila Mariquinhas, mas todos os dias da semana essas 250 marmitas são preparadas e distribuídas por vários pontos aqui da grande capital, Belo Horizonte, pela Arquidiocese, pelo esse projeto tão bonito que é o projeto Dá-lhes Vós Mesmo de Comer. E a gente vai ficando por aqui, mas também, se a pessoa quiser ajudar, pode acessar o site da Arquidiocese aqui de Belo Horizonte e também contribuir com essa ajuda para que essas famílias carentes continuem recebendo essas marmitas, recebendo às vezes a primeira refeição do dia. Eu volto com você, Adelita. Obrigada, Margarida. E que esses gestos se multipliquem por todo o Brasil. Hoje, o cardeal Cantalamessa fez sua última pregação na Quaresma. Na colocação, o cardeal falou que Jesus de Nazaré é uma pessoa. Bom dia, Adelita. Bom dia a todos. Em sua pregação, o cardeal Cantalamessa afirmou que Jesus permanece vivo. O purpurado aprofundou sua reflexão no dogma que afirma que Jesus é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. O cardeal reforçou que, assim como Jesus,
que ressuscitou para uma vida melhor. A humanidade precisa sair da pandemia melhor e não como antes. E o Escritório Central de Estatística da Igreja divulgou uma atualização do levantamento sobre a vida da Igreja Católica no mundo. De acordo com os dados, em um comparativo com levantamentos anteriores, é possível constatar um aumento de mais de 1% no número de católicos no mundo. Houve um crescimento também na quantidade de sacerdotes, principalmente na África e na Ásia, e de diáconos, principalmente na América e na Europa. Ainda segundo o levantamento, houve queda no número de bispos, seminaristas, religiosos e religiosas no mundo. E durante a Semana Santa, o Vaticano irá vacinar cerca de 1.200 pessoas, entre os mais pobres e marginalizados. É o que afirma a Esmolaria Apostólica por meio de um comunicado divulgado nesta sexta-feira. A iniciativa vai ao encontro do apelo do Papa para que ninguém seja excluído da campanha de vacinação contra a Covid-19. Ainda falando sobre a Semana Santa, os católicos viverão mais uma vez o mistério pascal, sob fortes restrições no Brasil. Isso porque o país enfrenta a maior alta de casos e mortes pela Covid-19. Entrevistamos fiéis que contaram como estão se preparando para a vivência desta semana e um padre que recordou ações importantes para este tempo. Essas e outras matérias você encontra no noticias.cançãonova.com. O Canção Nova Notícias, edição da manhã, fica por aqui. Um ótimo final de semana para você e sua família e também uma ótima Semana Santa, iniciando com o Domingo de Ramos. Fique atento aos horários das celebrações e participe com a Canção Nova, esse momento forte da nossa fé.